Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A gente está dando seguimento hoje no nosso estudo aqui da Amivale, do livro Libertação. Hoje a gente vai ter o capítulo 5, Operações Seletivas. Quem vai apresentar para a gente hoje o capítulo, né, e depois a gente bate aquele papo como de costume, vai ser o doutor Flávio Ferrelli, aí ele vai fazer a apresentação do capítulo para a gente, tá? Fica à vontade, Flávio. Boa noite. Então, o capítulo 5 ele tem o título de Operações Seletivas, né? Aí eu fui analisar por que esse título. Ele faz uma seleção, né? Seletiva está selecionando algo. E é bem interessante que ele começa já nos dando a conhecer aonde vai ser feita essa seleção, que é num edifício grande, de forma de hexágono, né? Bem grande mesmo, e tem esse aspecto, esse local é um palácio, né? É como se fosse um palácio e de aspecto desagradável. Por que desagradável? No livro se coloca que esse castelo ele tem um aspecto de uma casa incendiada, ou seja, alguma coisa mal cuidada, né? Que lá fica de tempos a tempos e é bem interessante quando ele descreve esse palácio, a gente consegue imaginar como que ele é, né? Como ele bota a forma do hexágono e ele logo no início ele transcreve que na entrada já tem 4 guardas, né? Esses 4 guardas é que guardam a residência de Gregório. Então, quer dizer que ali é a residência de Gregório, que é o nosso amigo, né, espiritual, que nesse momento do livro ele é taxado como juiz, né? Ele é visto como o juiz. E a gente pensa logo naquela, naquela coisa de uma de um julgamento, né? Então ele se reúne realmente nesse local para fazer o julgamento. Então, o julgamento de uma forma em que não há nenhuma misericórdia. Esse julgamento não pode haver misericórdia. Ele apenas julga e deixa a coisa, né, ser julgada até mesmo pelo próprio espírito. Mas eles são treinados para isso, tá? Dentro desse palácio existem algumas dezenas de entidades em deploráveis condições. No meio dessas entidades tem homens, mulheres, velhos, né, pessoas que se misturam ali dentro e todas elas são almas doentes. São almas doentes como todos nós somos. Porém, foram atraídas para esse palácio pela sintonia. Nós não precisamos ir lá no Palácio de Gregório, de maneira nenhuma, né? Eu sempre acho que você vai aonde você tem a maior sintonia. E essas entidades, elas têm essa sintonia. E como que elas são selecionadas, né? Como que elas são vistas? Através de que eles selecionam essas pessoas para serem julgadas ou para serem colocadas à prova das suas imperfeições? Pelo perispírito, né? Todos ali vão ser taxados pelos perispíritos. E a maioria, a grande maioria daqueles que estão ali, né, tanto lá na doença, na alma doente, como aqueles que estão só observando, todos têm uma opacidade muito pesada, como se estivesse realmente encarnado, né? Como se fosse o corpo físico. Então, a gente tem a impressão de que ali
são espíritos quase que encarnados. Não estão, porque a gente sabe que eles estão no plano espiritual, mas eles são adensados de tão material que estão. E por que que André Luiz, né, Gúbio, todos esses que estão nessa expedição conseguiram chegar ali? Já que são espíritos, né, mais sutis, mais elevados a nível moral e a nível espiritual. Eles se adensaram no perispírito para poder não serem reconhecidos. Por isso que eles conseguiram presenciar toda, né, toda a cerimônia. E foi interessante que ele coloca aqui no capítulo que eles chegaram lá na cerimônia semanal. Ia haver uma cerimônia que toda semana acontece aquela cerimônia. Que cerimônia é essa? A cerimônia são os juízes que adentram nesse castelo, né, nesse palácio, castelo, nome que a gente queira dar, eles adentram como se fossem pessoas veneradas por todas aquelas entidades, tanto aquelas que, né, vão ser julgadas, como os funcionários, como os guardas. E detalhe, esses funcionários ali, esses guardas, eles passam por treinamento. Eles vêm já treinados para reconhecerem os espíritos nas suas dificuldades, nos seus remorsos, nas suas culpas. Então, é bem interessante. A cerimônia semanal dos juízes implacáveis que viviam sediados ali, tá? Ou seja, existe uma operação seletiva, como a gente viu, com base na irradiação de cada um. Então, aquele que vai ser julgado, ele não adianta se esconder, porque ele vai ser visto no meio da multidão. Cada um vai ter a sua cor do perispírito e eles vão reconhecê-los pela cor do perispírito. Então, nós também, né, que estamos encarnados com as nossas dificuldades, a gente não precisa se esconder quando desencarna, porque a gente é reconhecido pela irradiação que a gente emana. Então, os guardas, eles são técnicos especializados para descobrir, né, para ver o nosso perispírito, para ver a nossa cor. Eles identificam males numerosos por meio das cores que caracterizam o halo dos espíritos ignorantes, perversos e desequilibrados. Né? Então, não adianta você falar, eu não sou isso, eu não sou aquilo, tal, tal, tal. Não preciso falar isso, porque eles já sabem exatamente, né, pela cor do perispírito, como que há isso aí. Né? E existe uma divisão lá, né, através dessas cores, eles dividem toda aquela gama de espíritos sofredores, ali, de espíritos com pendências, eles dividem para facilitar o serviço judiciário, ou seja, eles vão facilitar o julgamento. Então, a facilitação, a divisão entre eles é para facilitar, né? E aí ele faz uma pergunta para André Luiz, André Luiz faz uma pergunta, né? Todas as entidades vieram constrangidas conforme sucedeu conosco? André pergunta para Gúbio, né? Eu acho que é Gúbio que tá explicando para André. Há espíritos satânicos recordando as oleografias religiosas da crosta, disputando as almas do leito de morte. O orientador, ele respondeu para André: sim, André, cada mente vive na companhia que elege. Semelhante princípio prevalece para quem respira no corpo denso ou fora dele. Né? Então, aí a gente já se inclui, né? A gente acaba se incluindo porque não só aqueles desencarnados, como todos nós, com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições, a gente está incluso nesse, né, com o que a gente com quem a gente sintoniza, com o que
a gente sintoniza. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, principalmente nessa época, né, que eu até mandei lá no grupo uma coisa lá de religiosidade, para você ver que a brecha que a gente abre diante de uma eleição, diante de qualquer coisa, é brecha para esses irmãos também, que se aproveitam dessas brechas, né? E aí não só para o bem, mas como para o mal. Então é muito legal isso, a gente saber que a gente não abre brechas só para o mal, nem só para o bem, abre para os dois, né? Dependendo da sintonia daquela hora. É bem interessante isso. E aí o André pergunta de novo, né? Por que motivo, por que motivo Deus, né, confere a esses espíritos que estão lá, Gregório, que é o maioral, e os outros que também são espíritos que vão ser juízes dessas entidades, por que Deus deixa atribuições a esses julgadores que são espíritos despóticos? É uma boa pergunta, né, que André faz a Gúbio. Aí Gúbio responde: por que estará, por que estará a justiça? Né? Por que estará eles com essa justiça na mão? É isso que ele quis dizer. E Gúbio responde assim: quem se atreveria a nomear um anjo de amor para exercer o papel de carrasco? Porque esses juízes ali, eles fazem o papel de carrasco. Nenhum deles pode ter misericórdia. Nenhum. E ele fala bem claro, mais para frente do capítulo, que o que vai acontecer ali? Apenas vingança, né, do que você fez, ou olho por olho, dente por dente, que é jogado ali. Ninguém sai dali como absolvição completa, ninguém sai dali sendo julgado eternamente, eles saem dali eles próprios se julgando. São entidades muito inteligentes, né? São entidades muito inteligentes para o mal. Então, ele bota assim, chegada dos juízes, né? O interessante é que a gente pode reparar aqui no capítulo que ele fala o seguinte, ali, por que eu não colocaria um anjo? Porque se você colocasse um espírito, é, se Deus permitisse um espírito mais evoluído ali, não haveria esse julgamento, né? Não haveria esse julgamento seletivo. Ninguém pode julgar o outro, né? Ninguém deve julgar o outro como a si mesmo, né? Se eu estou julgando o outro, é porque eu estou me sentindo melhor que o outro. E Jesus não ensina isso, né? Jesus não ensina isso de maneira nenhuma, 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 nenhuma. E aí ele bota o seguinte, que na hora que vai entrando, para relembrar, né? Porque Gregório, como a gente estava conversando antes, e mais para frente vai ser falado, ele foi o Papa Gregório IX, né? Aquele Papa que instalou a Inquisição. Então ele já vem, desde a encarnação dele como Gregório IX, ele já vem aprimorando esse juizado dele para ele ser esse juiz lá. Tanto que a gente vai, com o decorrer do livro, tentando, eles vão tentar fazer com que Gregório melhore, deixe a Margarida em paz, e a gente vai conseguir isso no decorrer do livro. Né? A gente, quem já leu alguma vez o livro, já ouviu uma sinopse dele, percebe isso. E Gregório realmente melhora, como todo espírito tem esse direito de melhorar. Então, a gente nunca deve julgar, né? Então, a chegada desses juízes é uma coisa que você percebe, né? Cada um no andor sendo carregado, né? Como na época do papado, naquela época lá do papado, eles usavam aqueles chamados sédia gestatória, que é uma cadeira, né? Onde o Papa senta, naquela época sentava, e era carregado por pessoas como se fossem andores. Dali, eles iam para as cadeiras dele, em nichos, né? As cadeiras eram colocadas dentro das paredes e cada um sentava na sua cadeira. A gente, quando lê isso, a gente consegue se reportar até essa entrada desse. Eu achei interessante que a gente consegue visualizar
todos aqueles papas entrando, sendo carregados, né? Assim como naquele trono portátil. Eles descem do trono, sentam na cadeira, e aí começam os tambores a rufarem, né? Como se tivesse realmente numa como é que se diz? Numa alegria, né? Numa coisa de mais um julgamento. Isso é semanalmente acontece, gente. Não é todo mês, todo ano, é semanalmente. E só nesse capítulo ele descreve o julgamento de apenas três casos, né, que a gente vê ali. O primeiro caso que eu vou depois falar é bem interessante. E aí, lá na página 71 do livro, ele começa a dizer o seguinte: aqui, um deles fala, aqui, nem lágrimas, nem lamentos. Não adianta chorar. Aqui não vamos ser convencidos por choros. Chora quieto, engole o choro. Ele quer dizer isso, né? Porque aqui nem sentença condenatória, nem absolvição gratuita. Esta casa não pune nem recompensa. A morte é o caminho para a justiça. Escusado qualquer recurso à compaixão entre criminosos. Não somos distribuidores de sofrimento, e sim mordomos do governo do mundo. Eles se dizem governo, é mordomo. Então, gente, quando a gente adentra hoje num presídio, né, aqui na nossa, a gente encarnado, eu faço um trabalho no presídio, eu sinto isso na carne, que os ASPEN, né, que os agentes penitenciários, eles são esses juízes, né, lá dentro do presídio, porque eles querem condenar os que estão lá, que matou mãe, matou pai, matou irmão, matou... E daí? Né? Ele não pode condenar, porque esse aqui condenava, era Gregório, né? Então ele estava condenando ali, e, e, e a gente sabe que ele próprio, Gregório, ele vai se dobrar no final e vai melhorar. Olha que interessante. Como um companheiro que cometeu um crime não vai melhorar? Vai, a gente tem que acreditar nisso, que ele vai melhorar. A nossa função é reeducar, é melhorar esse cara, né? Mesmo que ele, né, reincinda, e ele vai perceber que teve uma reincidência, fizemos a nossa parte. Só que lá é ao contrário. Lá ele bota, né, nesse julgamento de Gregório, ele bota os companheiros para eles piorarem a situação deles, né? Tanto que depois ele coloca assim: seguidores do vício e do crime, tremei. Então, tremam, porque aqui a coisa vai, vocês não vão ter absolvição. Aí ele bota lá: quem abriu a boca para vilipendiar e ferir, prepare-se para receber de retorno as forças tremendas que desencadeou por meio da palavra envenenada. Jesus não faria isso, gente. Jesus não faria isso. De maneira nenhuma, né? Jesus, claro, ia deixar você perceber o erro, perceber que errou, perceber que, né, que extrapolou lá na sua maldade, mas ele ia fazer com que você se arrependesse e reparasse isso. Essa é a história, né? Essa é a missão de Jesus. Nossa, deixar Gregório julgando era uma coisa que só nesse ato aí que ele estava julgando mesmo, só nesse tempo aí que aí André Luiz lá entrou com a caravana dele e eles conseguiram estudar toda essa situação. E aí, depois de falar isso tudo, ele coloca lá o primeiro caso que ele conseguiu perceber naquela multidão e ele pegou para julgar, que foi o caso da senhora. Né? Todo mundo percebe que o juiz, que aquele juiz, ele parecia não respeitar o menor resquício de misericórdia. Ele não tinha nenhum resquício de misericórdia. Tanto que curar, ele criava um ambiente negativo. Com cada seleção de um culpado, com cada juizado de um culpado, ele criava um ambiente negativo.
E aí ninguém escapará. Ele fala que ninguém escapa aos resultados das suas obras. Ele não deixa a pessoa, no juizado dele, ele não deixa a pessoa se arrepender. O primeiro caso dessa senhora, diante do capítulo, existem três casos, mas eu só vou citar o primeiro, que é bem interessante o primeiro, que é uma senhora que matou os quatro filhos, né? Matou os quatro filhos inocentes e ainda pediu para matar o marido. Aqui, nós encarnados, ela estaria lá no Pelitier, né? Lá naquele presídio feminino de Tremembé. E aí, quando chegasse lá, ela já ia passar pelo juizado. Quem que é o juizado? Os aspens que falam, nossa, matou os quatro filhos, tem que morrer aqui. E a gente ouve muito isso lá, né? E aí, lá também a gente tem um aspen lá, que é o Gregório. Ele fala, né, que como liberar semelhante fera humana a preço de rogativas e lágrimas. Se ela se arrepender, ela pode chorar, chorar, chorar até dizer chega, que ele não vai ter misericórdia dela, né? E aí a sentença não passa de uma essa senhora, né, ele fala que ela não passa de uma loba, 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 loba. Ele fala tanto isso que ele a hipnotiza. E aí acontece a licantropia, né, que é aquela que nós espíritas conhecemos, né? A entidade se torna animalesca. Ela acaba virando essa loba que tanto ele incute nela, sem nenhuma misericórdia. E o que eu achei bem interessante, que o remorso é uma bênção, e mas também é uma brecha para o credor. Então, quando você se tem o remorso, é uma bênção, mas o credor que está ali na espreita, ele aproveita e entra, e aí já viu, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. A licantropia, né, que é esse efeito da hipnose, que sobre o corpo perispiritual, é bem interessante. E ele diz no livro que o hipnotismo é tão velho quanto o mundo, e é o recurso empregado pelos bons e pelos maus espíritos. Acima de tudo, os elementos, eles precisam dos elementos plásticos do perispírito. Muito interessante, né? Eu acho que esse caso, depois vem o outro caso do letrado, né, do homem da ciência, que pega todo o conhecimento dele e não usa o conhecimento para o bem, né? E aí depois vem o terceiro, que também o terceiro eu não achei tão interessante, mas que esses dois, o primeiro, que é dessa senhora da licantropia, mostra muito bem como que esses espíritos têm força, né, nas trevas. Então, eu acho que a gente pode abrir aqui para uma discussão, tem muito, muito material nessa seleção aqui, desse julgamento. Gostaria da opinião de vocês. Foi isso que eu entendi. Eu acho que a gente está bem. Eu acho que é um capítulo, gente, que. Muito obrigado por você ter mandado eu ler esse capítulo, Milton, porque é um capítulo de muito conhecimento, né? De muita, muita ajuda para a gente ver que a gente não deve julgar, nunca. Não julgue para não ser de julgados. É muito claro isso aqui, muito claro. Obrigado. A palavra está aberta aí para a gente. O Flávio abordou muito bem aí, ó, os aspectos todos aí do capítulo, né? Foi muito bem abordado por ele, mas tem alguns aspectos assim que acho que vale a pena a gente frisar, né? Que me chamaram a atenção, né? Essa questão aí desses julgamentos aí implacáveis, né? É, me lembrou muito aqui no nosso plano terrestre aqui, né? Como o Flávio já citou nos presídios, né? E nas favelas também, nas comunidades onde o poder público ali não penetra, né? E tem sempre ali o julgador, né? O chefe ali os chefes do tráfico, eles colocam nessa posição de julgar as pessoas e impingir as penas, né? Sempre com esse caráter de rigidez, de serem implacáveis, né? Isso vai justamente contra, né, tudo que Jesus ensinou, né? Aí no Evangelho de João, a passagem da mulher adúltera, né?
que é trazida a Jesus ali, ele ia ser apedrejado, então é justamente o oposto, né, do que Jesus veio pregar. Outra coisa que me chamou bastante atenção foi como eles faziam, o Flávio já abordou isso, é como eles faziam a seleção, né? Era através da aura das pessoas, né? Então, assim, a aura é aquele campo energético, né, magnético que a gente, a cada momento tá alterando, né, a cor de acordo com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. As cores dessa nossa aura vão se modificando. Por isso que a gente é um livro aberto para os desencarnados, né? Eles estão enxergando isso, a gente não tem como esconder o que a gente realmente é, né? Então, essa seleção eu achei bem interessante, essa questão que os algozes ali faziam uma seleção ali de acordo com a coloração da aura de cada um, né? Uma outra questão que eu achei bastante interessante, que a gente sempre está falando aqui, é a questão da vibração, da sintonia, né? De acordo com o que a gente pensa e com o que a gente sente, a gente vibra e aí a gente é levado automaticamente para os lugares em que essa vibração, né, prepondera, né? A questão da sintonia e da vibração. Outro aspecto interessante que o Flávio tocou por último é esse aspecto da hipnose, né? Que ele hipnotiza. Então, assim, isso tem uma grande relação com os processos obsessivos, né? Então, essa questão da hipnose, da sugestão, da influenciação, né? Então, isso tem uma relação bastante intrínseca aí com os processos obsessivos aí que tanto ocorrem, né? Então, assim, esses foram uns pontos assim que me chamaram. O é, Newton, e no final, naquele terceiro grupo que eu não citei muito, mas eu acabei de dar uma olhada agora, ele tem um aparelho que ele passa também e vê a vibração mental. Então não adianta você se esconder. Ele passa lá e vê. Isso é para aqueles espíritos que estão lá nesse julgamento seletivo lá do Gregório, né? Espero que nenhum de nós precise passar nesse lugar aí para ser julgado. Apesar de que, como a gente estava conversando, hoje não existe mais, porque no final do livro, Gregório se entrega à sua melhoria, graças a Deus. Né? Mas tem outros Gregórios, né? Com certeza tem outros. São vários, né, esses espíritos trevosos que existem. Mas eu achei interessante que esse último grupo de mulheres, elas acham assim que eram dona de casa, que, né, não fizeram nada de errado, mas ele passa o aparelho e pega a vibração mental dessas senhoras e acaba vendo que tem sim algumas coisas ali escondidas, entre aspas, mas que não, Jesus não faria isso, né? Jesus mandaria um espírito de luz, um espírito superior para estar do lado dessa senhora, né? Educando, reeducando, mandando talvez uma encarnação mais dolorosa para aprender, para reeducar. É o que a gente vê nos nossos criminosos. A gente não deve aumentar essa gama. A gente não deve dar ênfase ao mal, como diz André Luiz, né? Que se você der ênfase ao mal, ele aumenta. Então, ele não deve ser evidenciado de maneira nenhuma. Então, a gente tenta levar isso lá, mas nos próprios funcionários do presídio, que eu acho que eles deveriam ter passado antes por um tratamento psicológico, então uma seleção psicológica, tem alguns ali que não deveriam estar ali, né? Que estão ali e não tem nem perfil psicológico para trabalhar naquilo, mas é o sistema, né? Então, eles fazem concurso, não sei como é que é feita essa seleção, tinha que passar no psiquiatra, fazer um teste bem feito, para ver se pode lidar com o criminoso, né? Porque ele próprio, às vezes, é um criminoso. A gente tem lá alguns companheiros que estão lá no presídio, que eram policiais, eram agentes penitenciários e hoje eles estão presos, mostrando que não estavam preparados realmente para exercer essa função. Mas cada um, né? Você falou num ponto aí interessante aí, Flávio, assim, na questão do rigor, da intolerância, né? No Evangelho mesmo fala sobre isso, né? O rigor e a intolerância, assim, ele sempre afasta, né?
a tolerância, a compreensão, o respeito, ele sempre aproxima as pessoas, né? Então, essas posturas que a gente às vezes tem de intolerância, que a gente realmente ainda tem muito disso, está sempre afastando, né? Isso é sempre um mal. O respeito, a tolerância, a compreensão é sempre o que a gente deve buscar, né? A gente tem que aprender, né, Newton? Eu acho que a gente está na encarnação. Se a gente não vai por bem, a gente vai por mal, vai por dor, vai, a gente vai. Gregório foi, cara. Se Gregório andou, todo mundo anda. Você vê que esse cara fazia, né? Ele fazia um tribunal, ele julgava as pessoas, ele tinha, né, comparsas treinados para julgar, para pegar as pessoas, né, os espíritos ali e botar eles pior do que eles já estavam. Então, hoje ele já não faz mais isso, para você ver como a providência divina, ela dá chance para todos, para todos. Não adianta que ninguém vai ficar sem essa chance. Agora vão aproveitar ou não, né? Isso aí, pessoal. Aí, Vai lá, comentário fala de mais. vocês aí. Claudinha, Flaviane, quem que tá aí? O André André, tá aí? Tô aqui, boa noite a Boa vocês. noite. Boa noite. Cláudia, vai lá. Uma coisa que você falou, né, Flávia, é verdade, né? Como que o André Luiz consegue resumir a situação e com uma riqueza de detalhes tão grande, né? Isso chama a atenção da gente, né? Eu acho que duas frases assim resumem muito bem esse capítulo e elas se completam, né? Uma é cada mente vive na companhia que elege. E a outra é onde colocamos o pensamento, aí se desenvolve a vida. Então, acho que é isso aí. Então, acho que isso aí é o resumo desse capítulo. O André Luiz pergunta para o Gregório, mas vem cá, esse pessoal é trazido para cá como? Ficam esperando ele no desencarne? E Gregório fala sim, mas a grande maioria vem pela atração, né? Então, a gente vê que isso aí é o resumo desse capítulo. Outra coisa interessante é como aquela situação é desenhada, né, para dar medo nas pessoas, né, para dar medo naqueles espíritos que estão ali, né, todo aquele ritual assim de amedrontar, né. Tem uma passagem do Ação e Reação que ele fala uma frase muito interessante. Ele fala que o medo é um vírus portador do desânimo e da morte. E a gente sabe que quando a gente tem medo, a gente fica enfraquecido, né? A gente paralisa e a gente fica ainda mais sensível a essa ação magnética, né? Então, eu acho que é uma coisa importante para a gente ficar atento. Outra que o Flávio falou muito bem, né? Porque isso aí é um julgamento sem misericórdia. Então, como a gente tem tentar mudar o nosso olhar para o outro, né? Saber que todos nós somos espíritos em evolução. A gente errou e a gente ainda vai errar muito, nós somos aprendizes, então é um caminhar aí. Então, essa maneira de olhar o outro também acho muito interessante uma reflexão muito importante que ele faz. E outra coisa é a culpa, né? Então a gente sabe, né, que tem aquelas três fases que a gente cita tão bem: arrependimento, expiação e reparação. Mas a expiação, gente, não pode ser culpa, né? A gente tem que trocar essa culpa por responsabilidade. Então, eu errei, vou errar, né? Percebi esse erro, mas aí eu tenho que ter uma ação proativa, né? Qual o caminho que eu vou fazer para mudar essa situação, né? E outra coisa também que chama atenção é quando pergunta por que eles estão aqui? Por delito, por erro e por ociosidade. Então, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem, né? Então, assim, é um capítulo com muita coisa para a gente refletir. Muito bom. Muito interessante, Cláudia, porque a gente percebe isso, né? Somos nós, né? Somos nós. E Exatamente. aí, né? Somos nós. Hoje, quando eu adentro numa penitenciária, eu penso assim: hoje eu não estou apenado. Hoje. Será?
que eu não estou apenado? Ainda, ou já fui apenado? O espírita tem que pensar assim, né? Quando fizeram a pergunta para o Chico, Chico, você vai nessa penitenciária onde tem milhões de homens e mulheres que mataram seus filhos, suas mães? Chico adentrou e falou: vou, entro sim, porque lá estão as mães desses companheiros, né? As mães deles estão lá. Elas não saem lá de dentro. Então eu vou lá. Eu não sou mãe deles, mas eu vou também. E é assim mesmo que a gente tem que analisar, porque se você é espírita, você não pode deixar de analisar sua ficha kármica e nem sua ficha posterior, né? Nem a anterior, que eu não sei, né? Porque se eu soubesse, eu acho que nem A estaria misericórdia aqui. divina faz a gente A esquecer. misericórdia deixa a gente esquecer um pouquinho, e aí eu sempre falo que nós não temos o que merecemos de jeito maneira. A gente só tem o que precisa. Porque se tiver o que a gente merece, nem trabalho a gente A gente estaria não fazendo. aguentava. Nem trabalho. André ia falar. Não, eu acho. Boa noite a todos aí, né? Eu acho interessante o seguinte, né? Que as coisas acontecem no plano espiritual e a gente aqui é uma cópia, né? Aquela cópia mal feita, mas vocês observem o seguinte: nada acontece sem autorização da providência divina. A gente vê que existem lugares pesadíssimos no plano espiritual, né? São chamados abismos, lugares trevosos, que são liderados por criaturas extremamente perversas, cristalizadas no mal, que não se permitem a ajuda. Os espíritos mais puros não conseguem chegar ali. E a gente sabe que isso acontece aqui também, né? Então, assim, nós estamos num nível evolutivo ainda em que, lógico, ninguém foi criado para ser cristalizado no mal. Isso é o livre-arbítrio e a gente se desvia. Mas nós conseguimos atingir, a gente tem essa capacidade de atingir tamanha perversidade, tamanha cristalização no mal, que a gente vai precisar do mal para ser lapidado. Não tem jeito. Então a gente não pode esquecer disso. Existem essas regiões lá, com essas lideranças que são de inteligência elevadíssima, eles são extremamente inteligentes, mas são extremamente perversos. E eles controlam, julgam, eles manipulam mentes também perversas, com menos inteligência, mas também perversas, que estão ali por necessidade, dentro de um processo evolutivo, né? Lá tem um trecho aí do capítulo que fala que você não pode ter anjo para fazer o papel de carrasco. O anjo não faz papel de carrasco. Aí, se a gente for fazer um link com algumas outras obras espíritas, inclusive do Robson Pinheiro, que fala dos Exus lá, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas é uma coisa muito parecida, né? Onde você tem espíritos que estejam capacitados para estar nessas regiões e lidar com essas criaturas. Tudo conforme a necessidade. Uma hora eles serão resgatados, mas tudo tem o seu momento. Você observa o seguinte: nós estamos aqui no planeta, né, que ainda tem muita crueldade e perversidade. O que a gente observa muitas vezes? Você tem ali presidiários de altíssima perversidade, capacidade de crueldade imensa, imensa, que não pensam duas vezes para matar e matar com crueldade. Esses espíritos extremamente cristalizados no mal, se eles são soltos, como a gente tem visto muito acontecer aí nesses últimos tempos, eles voltam para a rua e cometem os mesmos crimes. Vão lá e matam uma família inteira, estupram, matam, assassinam.
Então, veja bem, nós não estamos ainda num nível evolutivo em que você possa também deixar a coisa solta, porque senão não dá, entendeu? É tudo conforme a necessidade. Não tem jeito. Hoje nós temos necessidade de polícia? Temos, infelizmente temos. Temos necessidade de presídios? Temos, infelizmente temos. No momento que tivermos mais evoluídos, quem sabe no mundo de regeneração, a coisa seja mais leve. Até chegarmos um momento que não vai precisar mais de presídio, não vai mais precisar de polícia, mas também nós não teremos mais esse grau de perversidade que nós temos hoje em dia, né? Então, eu acho que essa visão, essa questão, que eu acho que é até uma questão racional, de a gente fazer essa análise racional, tudo conforme o necessário. Nada é ao acaso. Nada acontece sem a permissão da providência divina. Tudo o que é preciso. Essas criaturas, por exemplo, elas não se dão nem a oportunidade de receberem ajuda. Elas não permitem a luz. Até chegar um momento que, de alguma forma, eles são tocados. É o que vai acontecer aí com o Gregório em algum momento e vai ser resgatado, né? Mas até então, veja bem, ele estava lá fazendo o papel dele. Vamos dizer, um papel do mal, mas necessário para os maus. Entendeu? Então, isso que é um outro lado aí de análise que eu acho importante a gente fazer. Porque eu acho também que às vezes a gente comete alguns equívocos porque a gente esquece do mundo que a gente ainda está vivendo. Eu concordo plenamente com você, mas eu acho assim, o que nós espíritas estamos fazendo? Que nós espíritas que já temos esse conhecimento, que alguns espíritas se dizem que têm conhecimento, o que nós estamos fazendo para minorar isso? Quantos de nós, né, estão engajados nesses trabalhos, né? Eu tenho um trabalho lá no presídio e a gente às vezes convida e o companheiro fala: não estou pronto para isso. Pronto? O que quer dizer pronto para isso? Né? Então, eu acho assim, nós espíritas, a gente tem que botar a mão na massa, né? Porque eu acho que quando você adentra num lugar desse, porque lá André Luiz, ele estava com aquela equipe toda, mas eles estavam adensados, eles não poderiam mostrar quem eles eram. Pela tal perversidade era lá dos juízes, se eles descobrissem que era André Luiz, que era Gúbio, eles estariam fritos, né? Eles estavam adensados no corpo mais denso, né? Para se ficar igual àquela população que estava ali. Nós, quando vamos a um presídio aqui encarnado, a gente não precisa se adensar. Eles não matam a gente, né? Um trabalho que já dura lá 20, 25 anos no presídio, nunca ninguém foi morto, né? Por entrar e fazer evangelização. O católico vai toda semana, o espírita vai, o evangélico vai. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que trabalhar. Ah, mas não vai ter jeito. Eu vejo muitos companheiros espíritas falando isso. Não tem jeito, isso aí não vai ter jeito. Gente, Gregório teve jeito, ele era um papa. Ele era um papa nono. Ele que criou, ele que estabeleceu a Inquisição. Então, ele era mais do que, né, trevoso. E ele vai andar? Então, para mim, todo mundo anda. Todo mundo anda. Né? Sim, Então, tudo no todo no seu mundo anda. devido momento, Seu tudo no devido seu momento. devido time. Se eu ficar parado, se eu ficar tentando, não fazendo nada, eu não vou ajudar isso a andar. Então, o espírita, ele tem que botar a mão na massa. Entendeu? Por que que lá no presídio o católico está em maior número? Porque lá no presídio o evangélico está em maior número. Por que será? É uma coisa que a gente tem que pensar. A gente tem que analisar. Será que nós estamos deixando, né, de fazer algo? A gente tem Flávio, mas dificuldade aí de cada um na arrumar. sua A gente seara, tem, né? Porque cada um a na sua gente tem seara, dificuldade. porque A você gente tem tem, o seguinte, cada um tem as suas atividades, né?
Eu Você sei, mas eu acho pode assim, estar fazendo tem sua ação dentro eu daquilo que está sei, dentro do seu espectro de ação. Você tudo tem uma bem. oportunidade de trabalhar no presídio, mas você também não pode Não, cobrar que todos os espíritos tenham que fazer o não, trabalho no não, não, presídio, não, não. Eu acho assim, né? eu vejo muito espírita de boa palavra, de boa temática, de boa oratória. Ação. Espírita tem que ter ação, tem que ter trabalho, mostrar a obra. Então, nós espíritas, todos nós, a gente tem que obrar, né? Por isso que eles estão em maior número, porque eles estão obrando, né? Então, nós, eu acho que não é você, nem eu faço a minha parte, eu faço o que eu consigo. Agora, tem muitos que poderiam fazer mais, sim, poderiam, mas não, é o momento de cada um, como você disse. Então, eu estou feliz, eu acho que eu vou uma vez ou duas por mês, eu consigo, né? E a gente, às vezes, precisa de voluntário, mas não aparece porque não estão preparados de ter contato com irmãos criminosos. Então, a gente tem que reavaliar o nosso conceito de solidariedade, de fraternidade, de espiritualidade. A minha opinião é essa, entendeu? Mas tem outras opiniões. Eu acho que é por aí. Agora, o capítulo retratou muito bem, para mim, vibração, sintonia. Eu vou para onde eu tenho maior sintonia, né? Então, tomara que a gente consiga melhorar um pouquinho para a gente não ser puxado para um lugar desse, né? Então, é um capítulo que a gente aprende muito, cara. Eu aprendi muito nesse capítulo. Tem que abrir mais o olho. Quem mais quer falar alguma Fabiana quer coisa? comentar alguma coisa, Fabiana? Flaviane. Eu quero. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Eu acho que todas as considerações do Flávio, do André, de todo mundo, muito boa, bem colocadas, né? Mas a Cláudia falou algo que me chama a atenção, que é a questão do medo, de fato, né? Espíritas ou não, eu vejo que hoje o bem poderia ser mais ousado e ter uma visibilidade muito maior do que o mal. O mal tem visibilidade, ele ganha visibilidade, principalmente através do medo. Medo de falar, medo de se colocar, medo de fazer opiniões contrárias, medo de expor a minha ideia, seja ela qual for, dentro daquilo que eu acredito na condição que estou, que esse pensamento sempre vai melhorar e esse conhecimento sempre vai aumentar. Mas nós temos medo de falar, nós temos medo de expor muito, e esse medo, como Cláudia colocou, o que que ele faz? Paralisa nossas ações. Então, eu vejo que o bem ele precisa ser usado e aparecer, porque, ao mesmo tempo, existem muitas pessoas que trabalham para o bem e fazem isso de uma forma grandiosa, pedindo perdão que seja dentro de uma família. Gente, como é difícil abrir mão de determinado orgulho, de determinados tipos de pensamento, não sei, algum sentimento menos digno, né, da lei de Deus, da lei do amor, e como é difícil você ter um ato de coragem de reconhecer em você que aquilo não é bacana para o momento e você ter que ir lá e pedir uma desculpa. Isso já é um bem grandioso, talvez um movimento muito grande para alguém que conseguiu chegar nesse reconhecimento, né? Então eu vejo que esse bem ele precisaria usar tanto quanto o mal, porque ali eles fazem um ritual, tem todo um trabalho, eles têm um poder de fala, né? Eles têm um poder de trazer o som para ajudar a manter aquela frequência de medo, né? De nossa, é, seremos agora julgados e ó, e etc e tal. Então tem todo uma organização, tem toda uma questão assim ritualística e organização para que o medo se faça presente, né? E seja através do medo influenciado todos ali pelo mal. Ou seja, o mal com uma ousadia muito grande, até na pompa, né? Na presença. E o bem, como tem aparecido? De que maneira? Na nossa casa, no nosso trabalho, como que a gente fala, como que a gente coloca? Será que não somos nós aqueles também que, por vezes, mesmo sabendo que é o certo, estamos fazendo certo, ou que determinada pessoa está fazendo certo, nós não estamos aí com medo ou com falso também, sei lá, não quero
parecer também que estou fazendo demais, né? A gente não está deixando o bem também aparecer, não estamos ousando em colocar o bem aí para ser visto, porque também existem movimentos de bem que é muito bacana, é muito incríveis, assim, as coisas que a gente vê por outro lado também, pessoas fazendo e acontecendo, né? De pequenas coisas ou grandiosas, não importa. Então, eu vejo que talvez o bem tem que usar mais, né? E por último, pensamento final, eu falei para vocês que eu não conhecia esse livro, primeira vez que eu estou lendo. Quando eu li esse capítulo, eu confesso que eu falei assim, falei para Deus assim, ai Senhor, me ajuda a não passar mais pelo inferno, que eu já devo ter estido lá muitas vezes, dá uma sensação assim, nossa, e me fez lembrar dos mitos gregos. A mitologia grega tem muito essa simbologia, né, do julgamento, quando a pessoa, os humanos morrem, eles são julgados lá no mundo do Hades, né, e ali o julgamento, existe uma balança que ele tem que colocar ali, o que, que ele traz de valor, que simbolicamente seriam suas ações, e o que, que ele, e aí essa balança, né, o que ele trouxe de valor pesar mais ou pesar menos que uma pena, ele acaba indo para lugares, é isso, infernais ou um paraíso, né? Então, como o André Luiz descreveu, eu achei que lembrou muito exatamente os detalhes da história da mitologia. Eu achei isso bem interessante, que é bem bacana na mitologia grega. Tem essa passagem dos mortos. É Uma coisa muito isso. interessante é que o Gúbio, nessa obra, ele informa que 3/4 da população na Terra, quando está dormindo em desdobramento, visita essas regiões trevosas. Ou seja, a maioria de nós, quando Verdade, está em é desdobramento, isso mesmo, verdade. nós estamos lá. Né? Nós estamos lá por causa de quê? Por afinidade. Por quê? Porque nós somos ainda muito inferiores no nível evolutivo que nos encontramos. Né? Por isso que somos um mundo de provas e expiações, né? Onde nós estamos ali por necessidade. E por necessidade nós enfrentamos o mal, um mal até maior do que o nosso próprio, né? Mas existe males e males, né? No mesmo mundo que nós nos encontramos, isso a doutrina espírita nos fala, né? Tem pessoas que já estão aspirando o bem, ainda tem pessoas muito cristalizadas no mal, tem pessoas muito primitivas, tem pessoas mais evoluídas. Há essa gradação no nosso próprio mundo, né? E, obviamente, a gente convive e vivencia aquilo que precisamos. Essa é a verdade, né? São as leis de causa e efeito, leis de ação e reação. Muitas vezes a gente vê pessoas boas, né? Pessoas que não fazem mal a ninguém, pessoas tidas como pessoas boas, e que de repente se deparam com o mal e passam por experiências muito ruins, né? De serem muitas vezes até, né, por sofrerem, né? Você vê aí casos de famílias que passam por situações horríveis, horríveis. E aí a gente pensa, poxa, mas por que que Deus permitiu? André questiona muito isso nas obras dele, né? Toda hora ele questiona isso. Ah, que Deus permitiu. E aí os tutores vão ensinando a ele. Não é bem assim que Deus permitiu. Na realidade, são situações que as pessoas vão vivenciar porque elas mesmo causaram isso, né? Se não foi agora, foi lá atrás. E de repente se depara numa situação que para os materialistas não conseguem entender, né? É mesmo aquela história que às vezes você vê um jovem ou uma pessoa muito boa, que não faz mal a ninguém, bondosa, e que de repente se depara com uma doença horrível, né? Vê de repente a pessoa parte precocemente, e aí a gente fica sem entender, né? Como é que pode, né? Tanta gente ruim aí que não acontece nada, e uma pessoa boa que faz bem e de repente está passando por aquilo. A gente tem um entendimento além, né? Nós estamos aqui, é um pedacinho de nossas vidas, né? Nós somos espíritos de longa data, com várias roupagens, e que
nem sabemos direito o que fizemos lá atrás, né? Então a gente acaba vivenciando aquilo que precisamos. Mas eu concordo com o Flávio, eu acho que falta aos espíritas, de uma maneira geral, mais ação. Eu acho até, Flávio, que falta aos espíritas, e me incluo nisso, mais fé, Mas né? Eu acho os evangélicos com uma fé muito mais fervorosa do que nós. a Flaviane fechou muito bem. É o medo. Eu acho que é o medo que paralisa muito, né? Porque você vê o quanto precisa de trabalhador na seara do Cristo, né? A gente vê o quanto precisa e, tipo assim, realmente dá medo. Dá medo de você entrar num presídio onde tem vários criminosos, pessoas com problemas mentais que causam crimes. Mas aí, uma vez a gente vendo o que Chico falava, né? Jesus vem para os doentes, ele não vem para os sãos, ele vem para os doentes, né? Então, não é que nós não sejamos Jesus, mas nós somos, né, parte de Jesus. Eu acho que nós espíritas, como disse a Flaviane, o nosso bem é muito apagado. A gente tem que fazer mais barulho, entendeu? A gente tem que fazer mais barulho nesse bem. A gente tem que ter mais ação. Eles, é o que você falou. Por que que eles vão em maior número? Por que que eles trabalham, né, melhor, entre aspas? Eles evangelizam mais vezes ou mais número de detentos? Porque eles trabalham mesmo, eles botam a mão na massa, né? Eles projetam uma coisa que eles acreditam. E o espírita, ele é muito a fé. A fé nossa é muito raciocinada, então às vezes ela não deixa a emoção muito aflorar, ela não Uma deixa o fé mais sentimento, fria, né? a fé Uma fé mais mais fria. fria. Eu sinto o espírita mais assim, tudo bem, fazer uma palestra, tudo bem, é isso, é aquele conhecimento, né? Mas eles não querem só conhecimento, entendeu? Eles querem poder cantar, eles querem poder ver um filme, eles querem poder achar que vão melhorar, eles querem isso. Então, nós espíritas, a gente tem que aprender a agir mais. Essa é a minha opinião. Eu não sei se eu estou falando algo muito fora, mas Mas o bem cada um vai fazendo dentro das suas possibilidades, né? Então, assim, cada um dentro do seu raio de ação e cada um dentro da sua procurem possibilidade. sempre Não alguma não adianta a coisa para gente, às fazer. vezes, cobrar do Procure, outro, às vezes o que o outro ainda não é, está parado para isso fazer. vai ler no YouTube. As pessoas que querem fazer o bem, procurem fazer o bem, né? Procurem algo para fazer no bem, não só falar, Ok? mas fazer, agir. No próprio espectro, né, Flávio? A pessoa no seu próprio É, espectro, ela tem muita pode oportunidade de fazer o bem. ter Pode fazer o muito. bem como médico, pode fazer o bem como familiar, pode fazer o bem como cidadão. Oportunidade para fazer o bem aqui no palco. É, cada um dentro da sua possibilidade. Uma coisa que a Flaviana colocou que é interessante, da manifestação do bem, da gente se colocar e se posicionar, mas também tão importante quanto a manifestação é como a gente se manifesta, né? Porque às vezes a gente se manifesta também com a mesma, às vezes, intolerância, com a mesma rigidez e tal, e às vezes a gente, em vez de se posicionar de uma forma positiva, acaba até se posicionando de uma forma negativa, né? Por isso que tanto antagonismo que a gente está vendo hoje em dia, né? Tanta divisão, tanta bipolaridade, né? É complicado. Bom, E mas por isso que eu acho que também acabando, a gente está até fazendo um link com a questão das religiões, como as outras religiões são muito importantes, né? sim, sim. E isso a própria doutrina espírita sempre deixou isso muito claro, né? O próprio Kardec falava que o espiritismo não é o futuro das religiões, né? Mas ele ia trazer a verdade para as religiões, né? Ia quebrar muitos paradigmas aí, trazendo a verdade. Mas que todas as religiões ela têm a sua importância. E Sim, Que cada um falou tem a isso, religião que precisa. Porque André, exatamente. veja No quem bem, falou momento. isso é Leon É, Denis. espiritismo tem uma dificuldade, uma complexidade de compreensão que é difícil para as pessoas mais humildes, mais simples. Não é fácil.
né? É uma doutrina que tem ciência, tem filosofia, ela é complexa, ela é complexa, É. né? Então, muitas vezes, os dependentes químicos, os presidiários, eles vão ser melhor ajudados por quem? Pelos evangélicos, que têm uma fé mais fervorosa e que são mais simples no seu modo de ação. Se as Por religiões, isso aí a importância de né? todas as religiões. Se não fosse importante, Deus não permitiria que existisse, né? Então está aí porque realmente elas são Exatamente. importantes. Bom, já adiantando aí o horário de hoje, aí, agradecer Flávio aí, a exposição do capítulo aí foi muito boa, a discussão, a presença aí da Flaviana, da Cláudia, do André, e a gente dá prosseguimento, né, daqui a 2 semanas, né, nossas reuniões sempre na primeira e terceira semana do mês, com o capítulo 6 agora, observações e novidades, né? Então a gente se encontra novamente daqui a 2 semanas. Agradecendo aí a vocês todos que participaram e a todos que estão nos acompanhando lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Uma, uma boa noite a todos. Boa noite.